Gente, o meu tema, se eu fosse transformar o tema da pregação de hoje, eu diria assim, e aí eu coloquei aqui atrás, ó, e mandei, porque de fato é um tema muito polêmico, que diz assim, né? Cuidado com a Bíblia, ela pode te salvar como pode te matar. Os irmãos vão ver eu olhando para uma câmera e outra por causa do celular que estou gravando lá para as redes. Cuidado com a Bíblia, ela pode te matar e te salvar. E por que isso? Porque a depender de como você se aproxima da palavra de Deus, e aí você pode extrair dela uma doutrina, extraído dela, eu fui, li a palavra de Deus, e dela eu extraí uma doutrina, ou eu posso fazer o contrário. Eu posso criar uma doutrina, ir na palavra de Deus, achar versículos soltos para fundamentar a minha doutrina, e eu digo para a igreja ou para os meus discípulos, né, para as minhas ovelhas, que essa doutrina ela é baseada na Bíblia, ela é bíblica. Por que é bíblica? Porque eu li versículos espaçados e aí eu fundamentei aquela doutrina. E para começar a nossa palavra, eu queria ler para os irmãos o que está escrito em Mateus, capítulo 23, versículo 13, inclusive está aqui também, eu fiz esse banner aí, está aqui também, que diz assim, Mateus, capítulo 23, versículo 13, diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Eu vou ler de novo para fixar nos irmãos. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante de pessoas, das pessoas, pois vocês mesmos não entram nem deixam entrar os que estão entrando. Há mais de um ano que Deus me mostrou esse versículo, e há mais de um ano que eu tenho refletido, dizendo, esse versículo, Deus vai me falar alguma coisa em cima dele. Eu tenho esperado que o Espírito Santo me ministrasse qual seria o momento de falar dele, e há mais de um ano que eu digo, existe essa palavra, e um dia Deus vai me dar uma oportunidade, e vai abrir os meus olhos, o meu entendimento, e vai me mostrar o que está por trás dela. E hoje é o dia, porque o tema diz dessa forma, cuidado com o que a Bíblia diz, e eu expliquei para os irmãos que a gente pode extrair dela uma doutrina, ou a gente pode criar uma doutrina e extrair dela, e quando se cria uma doutrina pegando versículos e espaços, a gente cria uma heresia. E quando a gente cria uma heresia, a gente acaba levando um rebanho inteiro para quê? Para o abismo, queridos. É isso que a palavra está dizendo. Criticando os escribas e fariseus, porque criaram doutrinas e conduzindo as pessoas. Então, eles achavam que eles estavam no reino de Deus, mas eles nem estavam entrando e nem quem vinha atrás deles estava também entrando no reino dos céus. Olha que palavra forte, né? E, de fato, a gente pode ter uma série de formas de interpretar a palavra de Deus. E aí a gente sempre sabe que texto sem contexto é o quê? Pretexto para a heresia, não é assim? Texto sem contexto é pretexto para a heresia. É o ensino, e a heresia é o ensino deturpado da palavra de Deus, né? E o ensino deturpado da palavra de Deus, ela pode vir por uma interpretação sem ler o contexto da palavra, ok? Não li o contexto, abre a Bíblia, tem crente que faz assim, né? Abre a Bíblia assim, e aí lê um versículo ali, e ali, Deus está falando comigo. E aí pegou ali e criou uma doutrina em cima daquele versículo ali. Eu posso ter uma interpretação precipitada da palavra de Deus também, não é? Algo que eu esteja passando individualmente, e aí eu pego aquela minha situação pessoal e precipitadamente eu então extraio dali, Deus está falando comigo individualmente, mas isso pode ser para a igreja toda, cria uma doutrina dali. Eu também posso ter uma interpretação, e é o que mais acontece hoje, enviesada.
ela tende mais para a religião que eu faço parte. Então, eu pego a palavra de Deus, tenho uma interpretação enviesada, por quê? Porque eu preciso fundamentar a religião que eu faço parte, né? Uma outra forma deturpada de interpretar a palavra de Deus, e aí vem de um defeito na nossa formação de base teológica mesmo, é não saber situar exatamente o Velho Testamento dentro do nosso conjunto de ensinamento, do nosso conjunto de doutrina. A gente não sabe bem, e eu vou exemplificar isso mais para frente. A gente, protestante, a gente não sabe exatamente qual o papel do Velho Testamento como regra de fé e prática para a gente, e a gente não sabe como aplicar na nossa doutrina. E aí eu vou exemplificar mais para frente como a gente usa de uma forma quando nos é conveniente e quando a gente não usa quando não nos é conveniente. Amém? E existe uma outra forma também que acaba a gente deturpando a palavra de Deus, sabe como, irmãos? Pela falta do conhecimento gramatical. Sim, é possível criar uma doutrina porque você não deu a pausa certa no ponto e vírgula, porque você não deu a pausa certa na vírgula, porque você não deu a pausa certa no ponto final ou no ponto de continuação, porque você não leu a palavra na acentuação gráfica específica. E aí Deus me trouxe a lembrança, pastor Wilson, de um vídeo que passou na Rede Globo há um tempo atrás, um pastor que ele se intitula pastor, né? Fazer o quê? A Globo colocou ele com a cara na tela, se intitulando pastor. E ele disse o seguinte: o caso dele foi que ele era casado, mas engravidou uma irmã casada, né? E aí a Globo foi entrevistar ele porque ele dizia que isso está na palavra de Deus e Deus falou com ele. Deus falou com ele, mas falou com o senhor onde? Ele aí abriu a Bíblia com toda a sua sabedoria que ele tinha, abriu a Bíblia e leu Oséias capítulo 3, versículo 1, que diz: o Senhor me disse, e aí ele disse, e Deus falou comigo, vá outra vez e ame a mulher, que é amada por outro, e adultera com ela. E adultera. Outra vez o Senhor me disse, vá a mulher, ame e é amada do outro e adultera. E aí o repórter disse, pastor, deixa eu ler sua Bíblia aqui. Aí pegou a Bíblia dele, aí leu. Pastor, existe um acento aqui. Não é adultera, é adúltera. Vá outra vez e ame a mulher que é amada por outro e adúltera. A mulher era adúltera. E o pastor entendeu que era para Deus mandar ele adulterar. E a Rede Globo, claro, querendo envergonhar os evangélicos, para dizer que não conhecem nada, que são pessoas burras, etc., pega um caso isolado de uma pessoa que tem falta de entendimento mesmo, a questão dele é conhecimento gramatical, e aí eu vou disponibilizar esse link para os queridos irmãos aí, e aí o pastor, né, ficou lá olhando, todo sem graça, tal, e a Globo esperando ele se manifestar, e aí envergonhou todo um evangelho. Por quê? Porque, de fato, ele não tinha um conhecimento gramatical. Então, existem várias formas, eu vou dar exemplos aqui, de textos que podem surgir uma doutrina dali, apenas se eu ler aquele texto. Eu vou dar, sim, os exemplos aqui. E aí, o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 10, 12, o seguinte: irmãos, o desejo do meu coração e a súplica a Deus em favor deles é para que eles sejam salvos, porque dou testemunho a favor deles de que tem zelo por Deus, mas, porém, sem entendimento. Tem muita gente que tem zelo de Deus, não está fazendo por maldade, mas não tem entendimento, está ensinando coisas equivocadas, porque não tem entendimento. E o desejo do apóstolo Paulo era o quê?
O desejo do apóstolo Paulo é que eles pudessem ser salvos, que eles pudessem ser alcançados pela graça e pelo conhecimento e pela sabedoria de Deus, e daí eles saíssem do caminho que estava levando para o abismo e indo para o caminho que estava conduzindo para o céu. Amém, queridos? Eu vou dar um exemplo aqui, que está em Romanos, capítulo 14, versículo 21 e 17. Eu arrumei aqui um jeito de criar uma doutrina com um exemplo aqui. Eu peguei aqui o versículo 17, o versículo 21, e eu vou ler aqui para os irmãos, não se preocupem. Eu peguei só a parte A do versículo 21 e encaixei com a parte, com o versículo 17 de Romanos 14, e aí eu poderia criar uma doutrina aqui para os irmãos agora. Diz assim: é bom não comer carne, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E aqui eu poderia criar uma doutrina vegana agora, dizendo que a Bíblia está dizendo que não é para comer carne. E eu iria abrir a palavra de Deus, ia ler para as pessoas, e as pessoas iam dizer: está escrito na palavra, então esse pastor aí está certo. É para a gente ser todo mundo vegano, porque a Bíblia está proibindo de comer carne. Só que o versículo 21 todo diz assim: é bom não comer carne nem beber vinho, nem qualquer outra coisa que leve seu irmão a tropeçar. Queridos, se eu ler o contexto inteiro da palavra, apóstolo Paulo, ele não está falando de comida. Ele está falando do assunto tolerância com os irmãos mais fracos da fé. É isso que ele está fazendo. Mas ele usou a comida como um exemplo, exemplificando como a gente pode ter tolerância com os irmãos da fé. Ele está dizendo, ele não está criando uma doutrina vegana, mas um mal intencionado ou um distraído pode ler a passagem e achar que a Bíblia está dizendo que você está proibido de comer carne, e aí você cria toda uma doutrina vegana, lê os versículos, e quem não estudar a fundo a palavra de Deus vai cair nessa. Mas o apóstolo Paulo, ele está ensinando um princípio, queridos. É um princípio que ele está ensinando, e um princípio em cima de qual assunto? O assunto é tolerância com os irmãos mais fracos da fé. E ele está exemplificando na comida o quê? Olha, é lícito você comer carne e é lícito você comer e beber vinho, é lícito. Mas se isso se escandaliza o seu irmão, não faça. Esse é um princípio. E quando se é um princípio, queridos, a gente tem que pegar a mente de Cristo que Deus nos deu, com a revelação do Espírito Santo, e a gente aplicar para os fatos da nossa vida cotidiana. Lembram que eu te falei a diferença entre conhecimento e sabedoria? Conhecimento é acúmulo de informação. Quanto mais você estuda, mais você acumula informação. E sabedoria é a inteligência, através do Espírito Santo, de saber aplicar a informação. Então, a Bíblia fala de muitos princípios. E é necessário que a gente tenha sabedoria e busque a sabedoria em Deus para aplicar os princípios. E uma vez eu sabendo o princípio, qualquer situação que se aplique aquele princípio, então eu aplico. Amém, queridos? Tudo ok até aqui? Amém? Vou continuar. Vou entrar num assunto aqui daqui a pouco, um assunto sensível, que é a questão do dízimo. Amém? Mas veja só, a gente não consegue situar bem, por exemplo, lá na interpretação da Bíblia, a gente não consegue situar bem, por exemplo, colocar o que representa o Velho Testamento para o nosso conjunto de doutrina. Então, principalmente os protestantes de uma forma geral. Então, no Velho Testamento, a doutrina cristã, no Velho Testamento, você pega alguns versículos espaçados quando lhe é conveniente. Por exemplo, quando a gente fala na guarda do sábado, qual é a principal oposição? Está no Velho Testamento, ok? Quando a gente pega e quer criticar os irmãos católicos porque adoram imagem, a gente vai onde? A gente vai em Êxodo 20.
Isso é o protestantismo. E o protestantismo faz isso. Quando eu falo protestantismo, as igrejas evangélicas, elas fazem isso naturalmente. Quando elas querem criticar a adoração às imagens, qual é o fundamento? Êxodo 20. Quando ela quer ensinar qual é o primeiro mandamento com promessa, quem não aprendeu na escola bíblica dominical de domingo, nas suas primeiras aulas, olha, quero te ensinar, novo convertido, qual é o primeiro mandamento com promessa? E aí é porque está escrito em Êxodo 20, honra o teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Aí o Velho Testamento serve. Aí, quando nos é ensinado, você não pode matar, você não pode adulterar, você não pode mentir, dar falso testemunho, porque está escrito onde? Está escrito em Êxodo, capítulo 20. Olha o Velho Testamento servindo aí para fundamentar a sua doutrina. Quando nós dizemos assim, não toqueis no ungido de Deus, onde é que a gente vai? A gente vai na relação de Saulo com Davi, Velho Testamento. E a gente diz, não toqueis no ungido de Deus. E aí eu vou pegar uma palavra que o pastor Wilson falou, mas quero aqui ressaltar, agradecer a Deus pela ministração do irmão que me ministrou a lição hoje. Uma maravilha, querido. Mas Deus continue te abençoando, seja louvado. Mas pastor Wilson disse, e o pastor Wilson citou bem a passagem, quando ele disse assim, quando você tem um irmão que está praticando alguma imoralidade na igreja, e Paulo orientou isso em Coríntios, você chame ele e exorte ele, não é? E aí pastor Wilson disse, você chama uma vez, chama duas, chama três, se ele não atender, você tem que expulsar ele da igreja. Mas a gente diz assim, ó, não toqueis no ungido de Deus. Muitas vezes, como já aconteceu na prática aqui em Salvador, nas igrejas que eu ou congreguei, ou eu sabia porque era perto, o pastor estava em adultério. O pastor estava em adultério. Mas eu não posso tocar no ungido de Deus. Aonde é, no Velho Testamento, que uma pessoa em pecado tem autoridade de subir num púlpito e pregar a palavra de Deus, irmãos? Aonde é isso? Mas não toqueis no ungido de Deus. Mas onde está esta palavra? Está lá no Velho Testamento, porque Davi disse, não toqueis no ungido de Deus. Então a gente não sabe exatamente o que representa o Velho Testamento no nosso conjunto de doutrina. Uma hora a gente pega ele e a gente incorpora a nossa doutrina, e até vou longe. Livros poéticos são inspirados por Deus? São. Mas muitos livros poéticos, queridos, não serve mesmo o texto que está lá, não serve para fundamentar a nossa doutrina. O princípio, sim, mas o texto é complicado. Às vezes, Salomão está falando de uma sexualidade tão sensualizada que às vezes não dá nem para a gente ler o versículo, porque é muito sensual. Então, mas a gente pega, em alguns momentos, e fundamenta na nossa palavra. E aí eu queria entrar na questão do dízimo. O dízimo, e aí por isso que eu pedi para os irmãos deixarem eu completar o raciocínio, porque tem muita coisa aqui, tá certo? E eu vou, sim, encerrar a palavra daqui a pouco para dar aquele tempo da gente discutir alguns temas, os irmãos que queiram discutir, amém? Aí a gente pega o dízimo. E aí o dízimo, a gente aprende o seguinte, olha, você sabe que se você não estiver dando dízimo, você está roubando a Deus e você não vai ser salvo. E aí a gente prega dizendo que não vai ser salvo. Porque onde está escrito isso no Novo Testamento? Não, está escrito em Malaquias 3:10. Por que me roubais nos dízimos e nas ofertas, e etc. Aí os nossos líderes, quando pega a gente, diz, você está roubando a Deus, você não vai ser salvo porque você não dá o dízimo. E aí a gente pergunta, mas isso está no Novo Testamento? Aí os nossos líderes dizem, está sim, está fundamentado no Novo Testamento.
Está lá escrito em Mateus, capítulo 23, versículo 23. E aí a gente diz, é mesmo? Vamos ler, vamos ler. Aí diz assim, Mateus capítulo 23, Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas. E aí a nossa doutrina, que nos ajuda, está fundamentada no Novo Testamento. Foi Jesus que falou. Jesus não criou uma doutrina sobre o dízimo aqui. Mas calma, que eu não fechei a questão sobre o dízimo. Calma. Jesus não criou uma doutrina sobre o dízimo aqui. Jesus especificamente está falando com os fariseus e os escribas que tinham uma prática entre eles de recolher os dízimos e as ofertas. E aí Jesus disse, olha, você pode recolher, mas você está esquecendo de outras coisas tão fundamentais quanto essas. Então, vocês não entenderam o princípio. Se vocês entendessem o princípio, você não ia se preocupar textualmente só com o que está escrito sobre dízimo e oferta. Você ia se preocupar com as outras coisas, amém, queridos? Então, Jesus não criou uma doutrina. Mas, quando a gente quer fundamentar naquilo que nos é conveniente, aí não, está aqui, ó, escrito no Novo Testamento, te provo, está aqui. E pega um texto sem o contexto e cria uma doutrina em cima dela. Mas calma, veja só. A questão do dízimo é uma questão de texto, mas é uma questão de você interpretar o princípio na palavra de Deus toda, tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento. Então, para aqueles que, eu só acredito se estiver no Novo Testamento, vai ficar difícil, porque no Novo Testamento só tem esse versículo, e por esse versículo não é para separar os dízimos, querido. O Novo Testamento só fala mais de ofertas, só fala de oferta. Quando vai tocar no dízimo, só essa passagem aqui, mas só fala de oferta. Mas se eu fundamentar no Velho Testamento, as igrejas evangélicas não vão aceitar, porque elas dizem que o Velho Testamento é passado, ela diz que não se aplica mais, mas eu já dei exemplos de que o Velho Testamento se aplica para os ensinos e a nossa vida cristã, ok? Então, eu estudei muito sobre dízimo, muito. Aliás, eu li todos os versículos da Bíblia sobre dízimo, todos, busquei lá no meu computador. Dízimo, saiu todos os versículos, todos, li todos e os contextos de todos e dei um estudo de um tempo atrás. Veja só, o que é o princípio do dízimo? O que é o princípio? Eu vou trazer o princípio para os irmãos. O princípio. Veja só, quando o povo hebreu era um povo só, Deus separou ele em 12 tribos. Lembram disso? Deus separou todo o povo, que era um povo só, em 12 tribos. Mas uma das tribos, a tribo de Levi, Deus consagrou essa tribo para servir no ministério aonde? No templo. Então, os levitas, que eram responsáveis por ministrar no templo, 24 horas, eles se revezavam e ministravam, era um serviço exclusivo para o templo. Deus separou a tribo de Levi e disse o seguinte, só essa tribo não vai trabalhar. Essa tribo vai trabalhar não vai trabalhar de forma secular. Essa tribo vai trabalhar no templo e Deus prometeu, eu estou prometendo, assim diz o Senhor, eu vou sustentar vocês. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Quando ele disse, eu prometo, ele vai cumprir até o final. O que é que Deus fez ali, gente? Deus criou um sistema econômico financeiro autossustentável. O que é isso? Deus criou um sistema econômico financeiro autossustentável sem precisar do dinheiro do governo ou de nenhuma outra instituição. O templo e aquela tribo seria sustentada pelo poder de Deus.
E onde é que o poder de Deus iria se manifestar para sustentar a promessa dele? Onde é que ele iria se sustentar? O restante das outras 11 tribos iriam para o mercado de trabalho, iriam disputar no mercado de trabalho emprego. Mas Deus prometeu, eu vou te dar terra, eu vou te dar terra e terra frutífera, eu vou frutificar e te dar boas colheitas, eu vou te dar bons empregos, eu vou te dar bons salários, e eu vou ser o provedor de vocês. Vocês vão para o mercado de trabalho, mas o teu Deus vai ser o provedor de vocês. Então, quando eu te sustentar, então você sustenta a minha obra. Por isso é autossustentável. Deus nos sustenta para que a gente sustente a obra de Deus. Esse é o princípio do dízimo e da oferta. Então, Deus prometeu que aqueles que se juntassem, ou no templo, no Velho Testamento, ou como igreja, como a gente está aqui, que ele seria o nosso provedor. E como é que Deus vai fazer isso? Ele vai fazer nos abençoando. E aí a tribo de Levi nunca passou necessidade. Nunca houve-se na Bíblia um relato de que essa tribo passou fome. Pelo contrário, já teve reis que na fome se socorreu ao templo para ir comer o pão do templo. Amém, queridos? Então, o próprio salmista diz, nunca vi um moço passar fome, nem a sua descendência mendigar o pão para aqueles que confiam no Senhor. E aí, esse princípio está expresso, e aí os irmãos vão entender bem o que eu estou falando, esse princípio está expresso em Mateus 23, aí mesmo Mateus 23, do versículo 18 e 19, que diz assim, Mateus 23, versículo 18 e 19. E vocês dizem, se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância nenhuma. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Aleluia! Quando eu leio esse texto, me deixa muito emocionado. Por quê, queridos? Porque Deus está dizendo, olha, vocês valorizam mais o dinheiro que está no altar do que o altar? Qual é o mais forte? É o dinheiro que santifica o altar ou o altar que santifica o dinheiro? Deus está dizendo assim, ei, não pense que é você que sustenta o reino de Deus, o meu reino. Sou eu que sustento o meu reino. Sou eu que abro as portas para você. Sou eu que lhe faço prosperar, aleluia. Sou eu que te dou emprego no meio de um sistema econômico falido. Sou eu que lhe sustento. Sou eu que mando óleo. Sou eu que abro a porta da faculdade para você. Sou eu que escolho o seu currículo quando o seu currículo é até mesmo pior do que outros. Sou eu que, quando na sua dificuldade, eu abro uma porta onde não tem porta. Sou eu que te sustento quando te falta algo na sua casa e eu mando um servo meu levar para que você não passe fome, para que você não passe necessidade. Portanto, o dízimo e a oferta que você dá na igreja não é sua, não vem de você. O meu reino não é sustentado pelo dinheiro que você dá na igreja, mas o meu reino é sustentado pela minha intervenção na vida de cada um que crê em mim, e aí eles retribuem ao meu reino. Portanto, e peço, diz o Senhor, peço o mínimo de contribuição para sustentar esse sistema econômico que eu prometi que seria autossustentável pelo meu poder. E eu pergunto, é ou não é assim nas nossas vidas práticas? Essa promessa que está lá no Velho Testamento, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não é assim que ele faz nas nossas vidas? Não é assim que ele abre portas? Não é assim que ele nos sustenta para que sustentemos outros irmãos? Para que sustentemos a igreja do Senhor? É dessa forma. E esse Deus não falha. Passará os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. E aí, queridos, eu quero dizer o seguinte. Por que vocês acham que o povo judeu, que era o hebreu no Velho Testamento,
e judeu no Velho Testamento, hoje é o povo israelense e tal. Por que vocês acham que esse povo é o mais próspero de toda a terra? Por que vocês acham que eles, inclusive, são expulsos de alguns países? Por quê? Porque os países consideram que ele rouba a riqueza, mas não rouba a riqueza, ele faz a riqueza ali dentro. Sabe por quê? Porque eles entenderam o princípio do autossustento pela fé e colocaram em prática no seio da sua sociedade. Eu vou falar para os irmãos. Meus irmãos, em cada sinagoga de Israel, ou em cada sinagoga do mundo, existem na parede de entrada, na rua, na parede de entrada, na rua, fica 3 caixas. Pense caixa de correio, que você bota a cartinha ali dentro. Existem 3 caixas. Existe a caixa para os judeus depositarem uma oferta para quê? Uma oferta para sustento daquela sinagoga. Então, você deposita na caixa de sustento daquela sinagoga. Existe a caixa que você oferta para quê? Para o sustento dos centros de estudos teológicos do judaísmo e antropológicos. Aí você passa, você não participou do culto, mas você passa, porque é uma cultura já da sua sociedade, é uma cultura da sua sociedade. Você pode até não estar congregando naquela sinagoga, mas você está ali com a oferta, Deus tocou, aí você deposita, não, eu quero depositar para ajudar nos estudos teológicos do judaísmo e da antropologia para comprovar tudo aquilo que está escrito. E aí existe uma terceira, e isso é aleluia, é tudo que a gente falou. Existe uma terceira caixinha, né? Que é para você deposita a oferta para ajudar os irmãos judeus que estão em dificuldade financeira, que estão desempregados. E aí você passa e deposita aquela oferta. Todas aquelas sinagogas no mundo que receberam aquela oferta naquela caixinha para os irmãos, criou-se um sistema econômico autossustentável, aonde os líderes vão pegar aquele dinheirinho e vai lá naquele irmão que está passando aquela necessidade momentânea. Ele está ali desempregado. Aí a igreja vai lá e vai dizer, ô irmão, o irmão está desempregado, é porque... Ah, não, é porque me falta um curso superior, é porque me falta uma pós-graduação, é porque eu não tenho o 1º grau, não tenho o 2º grau. Ah, não, mas é porque eu estava trabalhando e saí do emprego, a empresa fechou, aquela coisa toda. Aí eles fazem assim, a igreja vai te dar uma oferta momentânea para te sustentar durante 2 meses, 3 meses, para o irmão ter pelo menos o básico, para o irmão ir buscar um outro emprego, ir buscar qualificação, para o irmão ir fazer sua pós-graduação, ou para o irmão tomar um curso na área que o irmão quer trabalhar. E o que acontece? Com aquela ajuda que Deus sustentou o obreiro e ofertou ali, o que a igreja faz? A igreja ressuscita, revitaliza economicamente aquele irmão se reergue, se levanta com a ajuda da igreja, aquele irmão, então, volta ao mercado de trabalho, e ao voltar ao mercado de trabalho, qual o compromisso que aquele irmão tem? De passar lá naquela sinagoga e depositar naquela caixinha, aleluia, a ofertinha dele para quem? Para outro irmãozinho que estava na mesma situação dele e que agora ele está numa situação melhor e agora ele pode ajudar os outros irmãos. Isso é um sistema, é um ciclo sem fim de prosperidade e sustento no reino e na obra de Deus, aleluia. Se torna um ciclo sem fim, porque quando uma sociedade tem essa cultura e ela pratica isso normalmente na sua vida civil, meu irmão, aquela nação só vai ser próspera. É por isso que Israel é próspera, um pedacinho de terra, mas é próspera na política, na cultura, na tecnologia, quer seja tecnologia científica, quer seja na tecnologia militar. Por quê? Porque tem recursos para investir. E no nosso sistema de igrejas, tem que ser dessa forma. Deus nos prospera aqui
para que a gente devolva para a igreja e a igreja possa socorrer, se autossustentar com seus ministérios e socorrer outros irmãos. E eu pergunto, quem é que deve ser glorificado? É o advogado, é o médico, é o irmão que trabalha ali próspero, mas vende sua frutinha, consegue fazer seu dinheiro e botar ali como dízimo ou oferta? Ou nós glorificamos a Deus, mesmo porque esse Deus não está exigindo que a gente retorne para ele 50%, porque se ele fosse nosso sócio, ele exigiria de nós 50%, mas Deus é diferente. Ele nos dá o todo e depois ele exige uma pequena parte para que você retorne para o reino de Deus, para que o reino de Deus sustente outras pessoas. Amém, queridos? Eu estou há 35 minutos pregando, eu queria finalizar com a outra palavra, e eu queria que o pastor André refletisse se eu poderia acabar essa palavra no próximo sábado, teria outras coisas para ministrar, mas já estamos aí a 13 minutos das 12. Eu vou finalizar o último tópico de hoje, e aí, se houver oportunidade, eu continuo essa pregação em outra oportunidade, tá certo? Queridos, o problema de interpretar a Bíblia sobre o viés apenas sobre o viés daquilo que eu quero que encaixe na minha religião, na minha doutrina. Eu queria que os irmãos abrissem aí, se puder, se não puder, já está aqui na minha tela, eu vou ler para os irmãos. Eu queria finalizar com uma reflexão sobre Tiago, capítulo 2, versículos 10 a 11. Tiago, capítulo 2, versículo 10 a 11, eu vou ler na minha tela aqui, e diz assim: pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba transgredindo toda a lei. Vou repetir para os irmãos. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, mas você mata, acaba sendo transgressor de toda a lei. Os irmãos acreditam que eu já ouvi irmãos evangélicos protestantes usar Tiago, capítulo 2, versículos 10 a 11, para dizer que eu não devo guardar o sábado? Irmãos. Por quê? Porque você pegou o versículo e ao invés de você interpretar da forma que ele está dizendo, você interpreta de forma enviesada, quebrando, favorecendo a sua doutrina. Porque o apóstolo Tiago não está dizendo assim, ó, se você não consegue cumprir um dos mandamentos, então é para você não cumprir os 10. Pasmem, pasmem. Irmãos já argumentaram comigo desta forma, aqui, ó, aqui, irmão Marcos, aqui, ó, se você for para cumprir, você tem que cumprir todos. Então, se você quer guardar o sábado, então, se você não quer guardar o sábado, se você não é para guardar o sábado, você não tem que guardar os outros. Se você quer guardar o sábado, você tem que guardar todos os outros. Aí eles se referem aos 613 mandamentos lá civis, né, cerimoniais, aquela coisa toda. Mas Tiago não está ensinando a gente se você não pode cumprir todos, então você não vai cumprir nenhum. E é essa a interpretação que se dá. Olha, se você não pode cumprir todos, você não vai cumprir nenhum. Não é dessa forma, a gente interpreta ao contrário da forma que o versículo está dizendo. Se eu ler o contexto, Tiago vai dizer, olha, vocês estão preocupados com um mandamento, mas você tem que cumprir todos, porque vocês cumprem alguns e não cumprem os outros. Então, se você quer guardar o sábado, mas não mate, mas não adultere, mas não desrespeite seus pais, só que vocês fazem isso, mas vocês se guardam na guarda do sábado. Então, o Tiago está dizendo, se você for cumprir um, cumpra os 10, cumpra todos, porque o exemplo que Tiago está dando não é nas leis cerimoniais, mas ele está falando dos 10 mandamentos. E ele está dizendo, se você for cumprir um, cumpra todos. Se você é para guardar o sábado, mas não esqueça, você só pode ter um outro Deus. Você tem que honrar seu pai e sua mãe. Você não pode
desejar a mulher do seu próximo, você não pode mentir, você não pode dar falso testemunho, você não pode isso. É isso que ele está dizendo. Aí a doutrina protestante de hoje diz o seguinte: rapaz, se for para você cumprir um e não cumprir os outros, é melhor você não cumprir nenhum. E aí a gente foi ensinado que é melhor não cumprir nenhum, mas Tiago, se você continuar lendo, ele vai dizer: não use da sua liberdade para deixar de cumprir os mandamentos. Não use da sua liberdade que Cristo lhe deu para deixar de cumprir as coisas. Então, queridos, nos traz muita, mas muita responsabilidade quando a gente se levanta como adventista e diz: eu sou o guardador do sábado. Nos traz muita responsabilidade quando nós nos levantamos e dizemos: eu sou batista do sétimo dia. Porque as pessoas podem nos cobrar tanto no sábado, mas elas podem nos cobrar as outras coisas. E aí fica sobre a nossa responsabilidade cumprir os 10 mandamentos da forma que eles são, para que as pessoas e o próprio Cristo não lhe diga: mas, rapaz, no sábado você é tão santo, mas nos outros dias da semana você é um capetinha. Desculpe, irmãos, mas estou usando o termo popular. E a gente precisa vigiar mesmo, porque no sábado a gente procura buscar a Deus, vir para a EBD, etc., mas a gente enfraquece um pouquinho, baixa um pouquinho a guarda nos outros dias, e é para a gente vigiar mesmo. E essa palavra serve para mim primeiro, para que eu possa dar aos irmãos. Amém, queridos? Gostaria de fazer uma oração. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor da glória, que essa palavra que tanto busquei no Senhor, Deus, de ontem para hoje, e o Senhor hoje pela manhã, Senhor da glória, me inspirou, que ela de fato falou ao meu coração primeiro, me exortou, me moldou, de fato desconstruiu muita coisa em mim, Senhor da glória, para que eu pudesse ministrar para os irmãos, que os efeitos dessa palavra que foram produzidas em mim e me cortou como uma faca penetrante de 2 gumes, dividindo alma e espírito e todo o meu entendimento passado, que esses mesmos efeitos e frutos venham sobre cada um coração que está agora ouvindo essa palavra, mas que vai ouvi-la quando ela for postada lá na internet, que ela produza os efeitos para qual ela foi produzida. A tua palavra diz que, assim como a chuva desce da terra e para lá não retorna sem que regue a terra e a faça brotar, para dar fruto aos que frutificam e pão ao que come, assim a tua palavra não voltará para o Senhor vazia, mas prosperará para aquilo para qual ela foi designada. E que essa palavra de hoje seja designada para desconstruir, Senhor da glória, conceitos e preconceitos que foram construídos na nossa vida. E que não fique pedra sobre pedra, mas que possamos, em nome de Jesus, construir um entendimento no Senhor, na tua palavra, como faziam os bereanos, conferindo palavra com palavra, para que se chegue ao entendimento. Quero orar para o Senhor, pelo coração da irmã Josefa, que o Senhor abençoe o seu coração, que o Senhor tire toda mágoa, todo rancor, Senhor da glória, de palavras que foram ditas e que não agradaram, que o Senhor perdoe aquele que proferiu essas palavras, me perdoe, que o Senhor perdoe, Senhor da glória, o coração que se inflamou por isso, que o Senhor acalme o seu coração em nome de Jesus, que o Senhor acalme o seu coração e dê temperança, serenidade, Senhor da glória, que ela descanse no Senhor, Deus, porque o mesmo Espírito que habita em mim habita nela. Assim eu oro, entregando a palavra e profetizando em nome de Jesus, que a qualquer hora, a qualquer tempo, por qualquer veículo, onde essa palavra chegue, que ela transforme a vida dos ouvintes, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Quem pode dizer amém?